Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana e esse aqui é o Bia Books. Eu já vim falar sobre o primeiro livro que eu li nesse ano de 2025. Na verdade, foi um livro que eu comecei em 2024, mas eu finalizei esse ano, então vamos contar como primeira leitura de 2025. Esse livro tem uma história muito maior por trás dele. Pra quem não sabe, eu sou meramente viciada em true crime, então eu acabo que eu consumo muito, né, podcast, vídeo, etc, sobre true crime, porque é uma coisa que eu gosto muito. E, pra quem não conhece, tem um famigerado caso chamado O Assassino do Zodíaco. Eu não vou explicar muito aqui, mas basicamente, pra você saber, é um cara que tomou estômago porque ele mandava umas cartas, assim, meio criptografadas, pra polícia e nunca foi preso. Isso vocês precisam saber. E aí, eu tava procurando pra saber se tinha mais coisas sobre ele, porque todas as coisas que a gente tem é meio incompleta, meio que falta muito. Então eu tava procurando alguma coisa a mais e eu acabei descobrindo que o quê? Um livro. Eu falei, caraca, deve ser um compilado de várias coisas, deve ter mais informações. Vou salvar aqui. Salvei a capinha do livro. E passou um tempão. Também sou bem consistente com algumas coisas. Até que chegou um momento onde eu tava usando bastante o Esquilo no ano passado, e o Esquilo liberou alguns livros grátis. E tinha esse no meio. Eu falei, agora não que eu vou pegar, porque eu não ia comprar ele, então eu vou pegar ele agora. Peguei ele pra ler, mas também demorei muito pra ler. Aí chegou no final do ano, eu tava meio staff assim, eu falei, vou pegar um livro aqui de um assunto que eu goste, porque aí vai ser mais fácil de ler. Né, fácil pra poder desembaralhar as ideias. E eu abri achando que era pra falar, tipo, um compilado sobre o assassino. Só que eu ganhei o quê? Uma distopia. Então é isso, meus amigos. Gato por lebre, porque não era o que eu queria. Mas sim, isso quer dizer que é ruim? Não. Só tô dizendo que a minha primeira decisão foi essa, porque eu peguei uma coisa que eu não queria. Mas vamos lá. O Assassino do Zodíaco. Enfim, esse livro, ele me deu alguns nós na cabeça. Ele me fez de trouxa a maior parte do tempo, porque eu não tinha entendido onde queria chegar, e quando chegou eu fiquei, ué? Tinha alguma coisa pra mim que tava faltando, mas na verdade não tava faltando, tava bem lá na minha cara desde o início, eu que não prestei atenção. Mas vamos lá, basicamente o livro começa com um chefe de polícia sendo morto, de um jeito bem bárbaro, e uma menina sendo sequestrada. E a gente fica, meu Deus, um morto sequestrado, onde vai parar? Em paralelo a isso, daí começa a investigação, se escolhe um detetive, começa a procurar provas, e piriri, pororó. Temos um cara que é capricorniano, que tá contando sobre a vida dele. Basicamente, esse capricorniano, ele é o quê? Ele é, tipo, herdeiro de uns hotéis. E ele descobre que tinha uma filha, no meio dos papéis do pai, que ele não sabia. Ele começa a procurar essa filha. E aí, tem um ponto importante que eu acho que eu não expliquei pra vocês, que acho que esse é um ponto muito importante da história. Como que funciona essa distopia? Basicamente, você é classificado pelo signo que você nasce. Então, tipo, dependendo do signo que você nasce, você vai pra uma escola específica, mora em bairros específicos e tem trabalhos específicos. Tipo, normalmente taurinos trabalham com, tipo, polícia, justiça, etc. Sagitarianos vão trabalhar com coisas mais lúdicas, etc. Às vezes até com programa de TV, etc. E afins. Librianos vão trabalhar mais com uma coisa astro e afins, né? Que a gente tem astrólogos como uma ciência, né? Já que a sociedade é dividida por isso. E Áries é a escória da sociedade. Tipo, escória mesmo. E é muito interessante que o livro, ele trata isso. Não é sobre tom de pele, é sobre literalmente a data que você nasce. Você pode ser branco, pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser qualquer coisa. Se você nasceu de Áries, acabou, deu ruim pra tudo, não tem o que fazer. E aí a gente descobre também que tem umas falsificações, né? Tem uma galera que nasce antes, porque os pais não contam na tabela, e depois eles vão lá e colocam uma certidão de nascimento outro dia e vida que segue. Bem louco mesmo. Enfim, continuando. E aí, é muito bizarro, muito bizarro. E o detetive, que é pra achar quem foi que matou esse policial, se junta com uma astróloga profissional pra fazer um mapa de quem foi que deve ser que assassinou esse policial. E eles trabalham como lugar errado, porque ele não acredita em astrologia, não de forma profissional. E ela fica, meu Deus, você tá menosprezando o meu trabalho, você tá menosprezando o meu trabalho, menosprezando o meu trabalho. Um caos, os dois trabalhando. Meu Deus. Mas é bom, mas caos.
contrapartida, a gente tem esse cara capricorniano contando sobre a vida dele, procurando a filha dele e tal. E as informações começam a se cruzar. Tipo, ele vai procurar a filha dele, aí ele descobre que a filha dele tava no internato pra pessoas desajustadas. E aí o policial descobre que provavelmente alguém, né, o suspeito principal de ter o policial tem a ver com essa escola. Então as informações vão se cruzando, sabe? O que é bem interessante pra trama, porque você vai ver duas formas diferentes sobre o mesmo assunto. Você vai pegando mais informações, mas isso também não quer dizer que você tá chegando perto do assassino, tá? Só pra te informar. Aí, 30% depois do livro, ocorre a segunda morte. Eu falei, gente, 30% pra chegar à segunda, né? É muita coisa. Mas são muito elaborados, sabe? E aí, morre um cara da TV. Que fica, gente, mas o que esse cara da TV tem a ver com o policial? Aí a gente descobre que tem a ver com a escola. Aí as coisas começam a se conectar, que tudo tem a ver com a escola, tudo tem a ver com a escola. Meu Deus, o que aconteceu nessa escola? A gente começa a procurar pra saber o que aconteceu nessa escola, tanto por um lado quanto tanto por um outro. Aí a gente descobre algumas coisas bem bizarras que aconteciam nessa escola. Uns testes bem absurdos. E umas coisas são, tipo assim, muito na nossa cara e a gente não vê. Não vê porque o livro, a escrita, parece que não tem tanta relevância quando a gente tá lendo algumas coisas pela visão do detetive. Então, como parece não ter importância, você não dá a devida importância de início e depois você descobre que tinha importância sim. Sei que foi tirando das 10. Enfim. E o livro vai degringolando e você vai ficando, gente, tem uma coisa esquisita aqui. Cadê a menina que foi raptada? Sumiu, desapareceu? Eu já tava achando que isso era um furo da história, tá? Mas lá no final a gente vai descobrir. Falei, gente, sumiu, desapareceu, onde tá essa garota? Aí depois, prefeito. Isso porque a astróloga já tinha falado, ó, pela linha aqui, ó, vai ser de tal signo. Pode ser que seja o prefeito, hein? Tô avisando. Aí galera, não, loucura. Prefeito. A minha vontade, se fosse a personagem, ia falar, eu te avisei. Eu avisei que o prefeito ia ser o próximo. Ninguém quis me ouvir. Enfim, e aí eles acabam caindo em armadilhas, tanto ela quanto o detetive. E eles são presos, porque acham que são eles, que não sei o quê, porque começam a difamar o detetive. Menina, o detetive vai ser preso. Ele descobre a pior parte do que acontecia dentro daquela escola quando ele é preso, porque quem é, tipo, diretor daquela prisão que ele tava era o mesmo diretor da escola que ele tava procurando. E ele descobre que ele era meio batuta das 10, ele queria fazer testes em seres humanos, ele queria, tipo, forçar a pessoa a ser o que ela tinha que ser acima de tudo. Ai, você nasceu de horas, você tem que ser podre. Ah, você tem que... Ah, mas eu não quero... Não interessa. Tem que seguir com as coisas de acordo com o seu signo. Você tem que ser assim, você não tem outra opção. Pensa que loucura. Tipo, você não pode mudar o rumo da sua vida porque você nasceu daquele jeito e aquilo acabou. Não tem um pingo de opção. Quando você pensa que não tem um pingo de opção, mas desesperador fica você não ter um pingo de opção. Enfim. E o final do livro... eu achei meio ruim. Eu achei ruim porque eu esperava um final que fizesse mais sentido, sabe? Pra tudo que tinha acontecido. Mas eu ganhei um final, assim, tal qual Manoel Carlos, sabe? Finalzinho de novela, que tá todo mundo feliz, todo... O cara sofreu as maiores agressões do mundo. Os assassinos saíram ilesos. Tá, beleza. A gente entende. Tem um pingo de empatia pelo conceito do que acontece. Principalmente porque é uma vingança. Mas o arco final foi assim, tosco. Aí eu parei a pensar. Quase 400 páginas.
uma morte cada 30%. Então, tipo, foi primeiro logo no início, depois 30, depois 68, quase 95 veio a quarta morte. Pro final ser esse arco patético, quando eu cheguei no final e terminei, eu falei, o livro tava aqui, ó, tipo, altíssimo, 5 estrelas, favoritado, porque realmente, por mais que é uma escrita um pouco mais lenta, não quer dizer que é ruim. Eu particularmente gostei. Então eu falei, vamos aqui para um 5 estrelas, porque é um assunto que eu gosto, que me entreteu, é uma distopia que faz você pensar várias coisas. Então, né? E faz você questionar várias coisas sociais, porque, tipo, em nenhum momento fala sobre casais homoafetivos, enfim. Mas fala sobre casais que não têm filhos. Esses casais que não têm filhos, se eles quiserem adotar, eles têm que procurar crianças que sejam do signo deles. Porque eles não vão querer criar crianças de outro signo. E aí a gente vai para pensamentos e paralelos com a nossa sociedade, é gritante, sabe? Eu acho que de todas as distopias que eu li, eu acho que essa aqui é que a gente sente estar mais próxima, porque literalmente mudou um elemento que muda todo o ritmo da história, mas não é um elemento tão longe, porque a gente tem páginas e mais páginas que falam sobre isso, atualmente na internet, então não é um elemento que simplesmente não existe. E para além disso, a gente encontra dentro desse livro problemas que a gente encontra hoje em todas as corporações. A galera de Ares vivia reclamando, e reclamando com uma certa verdade de que se a população carcerária, a maior parte da população carcerária era de Ares, era muito mais, não era porque os arianos em si eram os maiores bandidos existentes, mas sim porque eles eram os que sempre eram procurados pela polícia. Então, tipo, a polícia ia muito mais atrás de arianos. A polícia ia em bairros de arianos fazer batida. A polícia pegava carros de arianos. Então, é claro que eles seriam a maior parte da população carcerária porque eles são perseguidos. Não porque eles são os maiores vilões ou os maiores... Tanto que o assassino não necessariamente ele é de Ares. Então, assim, os 4 que foram, também não. E eles foram tão ruins quanto. Ou pior, carregavam mais morte nas costas do que os arianos que estão presos. E você faz uma reflexão de quem é a maior parte da população carcerária hoje no Brasil e no mundo? Será que essa população carcerária tá lá, naquele quantitativo, daquelas pessoas, simplesmente porque eles, nossa, são a escória da sociedade, tipo, são as únicas pessoas que fazem coisa ruim? Ou eles estão lá porque a gente tem uma polícia que vai atrás de pessoas específicas, num estereótipo específico? Quem são as pessoas que são perseguidas dentro de supermercado, dentro de shopping? Qual é a pessoa que simplesmente não pode lutar pelos seus direitos, que vai ser vista como agressiva, vai ser vista como que tá incitando ódio, sabe? São essas reflexões que esse livro me trouxe que me fez aumentar a nota, porque eu me deparei com uma questão que você consegue menos ainda mudar, que é a data de nascimento. Tipo, ok, tinha gente que literalmente marcava uma cesárea para a criança nascer naquele período específico. Aí a criança ficava meses na incubadora só pra ela não nascer na data que ela deveria nascer, sabe? Aí você vai e... Mas é uma coisa, de certa forma, tão imutável quanto. E aí você para pra analisar isso dentro da nossa sociedade e você toma um tapa na cara, porque literalmente ele só trocou um fato e colocou todos os problemas já existentes. E, nesse livro tem um esquadrão, tipo um SWAT, sabe? Que se chama Ariete, que é literalmente uma polícia específica para lidar somente com o povo de Ares. Isso me parece uma coisa assim, sabe? Que eu já vi em algum lugar. Que é uma polícia específica que vai lá onde os arianos moram pra caçar coisa.
você vai fazendo essas análises, você vai fazendo essas prerrogativas, você vai fazendo pensamentos, você vai vendo que, na verdade, nada mais é do que a verdade, nua e crua, escancarada na nossa cara, transpassada de um tipo de distopia e mostrando as maiores mazelas, os maiores problemas reais e oficiais que existem no mundo. Até porque o autor não é brasileiro, então a gente não estaria nem falando sobre parafraseando o Brasil, mas a gente parafraseando o mundo, a gente tem exatamente o mesmo problema em vários lugares do mundo. Então, assim, e tipo, por exemplo, a astróloga, que é uma mulher, ela o tempo todo sente que não é validada, que as coisas que ela fala que não acham que não fazem sentido só porque as outras pessoas não estudaram o que ela estudou e acham que só porque ela estudou aquilo ainda não é o suficiente. E aí, galera? Sabe? Então, literalmente falando sobre uma sociedade que funciona desse jeito, com padrões muito próximos da nossa realidade, e que te faz refletir porque você tá vendo, no caso lendo, né, claro, de uma outra ótica, esperando uma outra coisa. E você recebe um chazinho revelação. Então, assim, por mais que eu tenha dado 3 estrelas e meia, muito por conta do final, achei o final meio questionável, mas eu não vou dar spoiler, então, gente, esse vídeo não vai ter spoiler. É um livro que, por mais que ele seja um pouquinho lento, sim, acho que ele poderia ser um pouco menor, porque algumas coisas ali realmente não faziam muito sentido de ter. Eu acho que é um livro que ele te dá muitos tapas na cara se você estiver aberto pra ler, aberto pra sentir, aberto pra entender o que vai acontecer nele. Então, basicamente, é isso. Se vocês já leram esse livro, comentem aqui as suas experiências quando vocês estavam lendo, o que vocês acharam, pra gente poder conversar, bater um papo. Vamos ver pra onde isso vai parar, tá bom? Por enquanto é isso. Um bom início de ano pra vocês. Beijinho. Tchau, tchau.